Hoje vocês vão observar que a nossa conversa é um pouco diferente. É diferente no sentido de eu preciso ouvir e obedecer o que Deus me falou quando estávamos vindo aqui recentemente. Deus me disse assim: grande parte, agora eu espero que isso não seja você, mas grande parte das pessoas que assistem à sua reunião, assistem como se fosse na igreja. Ou seja, o que você diz, entra aqui, sai aqui e não muda nada na vida deles. E sendo que o arrebatamento está muito próximo, Bernardo, aproveite todos os momentos que você tiver com as pessoas para os ajudar a realmente viver o que a palavra diz. Não ouvir, mas ouvir dentro de você. Por quê? Vocês todos certamente já têm conhecimento da parábola dos 10 virgens, em Mateus 25. Eu não estou começando, estou conversando enquanto o povo chega só. Naquela parábola dos 10 virgens, todos pareciam iguais. Eram todos 10 virgens. Todos tinham uma luz. Só que 5 delas tinham uma luz que era para sempre. Uma luz eterna. De modo que quando chegou o noivo, o Jesus Cristo no caso, que no arrebatamento é Jesus Cristo que vem para buscar a nós. Quando Jesus Cristo vier, e vai ser num instante assim, que você não vai ter tempo nenhum de preparar nada. Você vai estar naquele instante do arrebatamento exatamente como você é agora. Ou naquela hora. De forma que antes que venha Jesus Cristo para as nuvens, ele não vem para a terra, ele vem para as nuvens, vai levar aqueles que estão preparados e prontos, os outros vão ficar, e não vai ter uma segunda chance para eles, porque naquele momento do arrebatamento cessa a graça. Porque o Espírito Santo vai conosco. E a única pessoa que estende a graça para a salvação é o Espírito Santo. E se ele não estiver mais aqui, como é que fica? Então, na parábola dos 10 virgens, as 5 virgens que tinham a luz preparada para a eternidade, entraram com o noivo, Jesus Cristo no caso. Os outros 5 disseram: olha, a nossa luz está se apagando. Arranja um azeite para nós, alguma forma da nossa luz brilhar. Mas o apóstolo Paulo, descrevendo o arrebatamento, ele diz que Jesus Cristo virá num piscar de olhos. Olha, você faz assim com o olho, ó. O que você pode fazer enquanto você está fazendo assim? Nada, nada. Ou seja, no momento que Deus
diz, venha. Não tem tempo de arrumar nada. Por isso Jesus Cristo disse para mim, Deus disse para mim no Espírito, Bernardo, faz todo o esforço possível para que as pessoas estejam preparados para a minha vinda, para o arrebatamento. É muito perigoso simplesmente assentar ali, ouvir e esperar 10 de novembro. Você não sabe se vai ter um 10 de novembro, nem eu. Por que é perigoso? Porque todo dia você tem de estar vivendo com a sua luz acesa. As 5 virgens que não conseguiram passar, não cuidaram da luz. E eu vou falar muito de luz no ensinamento de hoje. Então, quando eu só dei essa explicação, para você começar a entender como Deus ama você. Ele quer fazer tudo para você ir com Ele. Mas Ele só pode fazer se você deixar. Se você continuar a sua vida com os valores mais ou menos, é como as 10 virgens que não passaram. Eles tinham uma luz mais ou menos. Não é assim. Então, vocês vão observar nessa conversa de hoje, que em cada momento eu paro e diz, isso é a tua verdade? O desafio do Espírito Santo é esta. O que se diz é a tua verdade, porque você, eu, perante Deus, somos o que somos de verdade aqui dentro. Não é o que os outros acham. Não é o que a gente se apresenta. É o que você é de verdade aqui dentro, em termos disso aqui, que você é de verdade. Só assim. E é para viver por toda a eternidade, você tem que ser de verdade de Deus. Então, acabei a explicação. A explicação é mais longa do que o ensinamento, né? Mas, quando eu falo assim, eu não estou querendo assustar ninguém. Eu estou querendo dizer, não continue só ouvindo. E dizer, não gostei daquilo hoje, não. Ou, eu gostei daquilo hoje. Não é assim. Quando Deus me fala uma coisa, eu paro. Diz, muito obrigado, Deus. Eu vou falar hoje de um versículo que ele me falou lá em cima, quando eu estava esperando o Eduardo me pegar lá em cima. E quando Deus disse isso para mim, eu disse, muito obrigado, Deus. Eu não tenho entendimento da palavra, mas eu agradeço Deus a palavra. Tudo o que Deus diz para mim é, ponto final. Não é que eu tenho entendimento. O que eu tenho é fé. Que o que Deus diz é, e é para mim. A fé funciona maravilhas assim. Tá bom? Posso começar? Muito obrigado. Posso começar. Pai, agradecemos a Ti por Teu amor, Tua graça, e por este momento de podermos abrir o nosso coração perante Ti e dizer, ó Deus, eu quero estar pronto em tudo. Em o nome de Jesus. Amém.
Nós estávamos conversando, a última vez que tivemos aqui, de Romanos capítulo 8. Eu vou começar hoje no verso 26. Romanos 8, 26. Romanos, Novo Testamento. É um verso que eu falo sempre com as pessoas, mas eu estou começando a pensar que muitas pessoas não entendem nada desse versículo. Romanos 8, 26 fala de você numa condição muito especial. Romanos 8, 26. Observa. Também. Por que começa com também? Porque ele estava falando antes de como é que o Espírito Santo ajuda a criação em geral. Você não imaginava isto. Mas o que eu quero que você entenda, que Deus cuida de você de forma muito especial. Você é tão precioso para Deus, como se você fosse a única pessoa que Ele tinha. Ele cuida de você em todos os momentos, dia e noite, como você fosse o único. Por isso que você não precisa suplicar nunca a Ele, oh Deus, cuida de mim. Não faz isso. Quando você clama, oh Deus, cuida de mim, você está negando o caráter de Deus. Ele ama você eternamente. E por causa da doutrina falsa, você pensa que Deus é muito difícil para com você. Pelo contrário, você pode ser o pior elemento que existe na terra. Deus te ama e quer te livrar de você mesmo. Então veja o que ele diz no verso 26. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Eu sei que você pensa que você é grande coisa. Eu gosto de pensar que Bernardo é grande coisa, mas não é não. Não é não. Pessoas já ouviram eu falar tanto, que quando eles ligam para mim e dizem, irmão, eu preciso falar no problema, mas eu sei que problema sou eu. Então, se sabe que problema é seu, sai do seu problema, gente. Sai de você mesmo. Mas Deus sabe que o problema de Bernardo é Bernardo. É eu que não sei. Você sabe que você é o seu problema? De que forma você é o seu problema? Porque você sempre procura se arrumar diante de Deus. E você não pode fazer nada para se arrumar diante de Deus. Tudo o que você faz é de balde. Só tem uma maneira de você se arrumar diante de Deus. Aceitar que Jesus Cristo fez por você o que você não pode fazer. Gente, esse é o Evangelho bem tudo. Jesus Cristo é para você o que você não pode ser. Você gostaria de ser perfeito? Não gostaria? Jesus Cristo é perfeito para você. Entende? É dessa forma. Então observe o que ele diz.
O Espírito Santo ajude, assiste a nossa fraqueza. Nunca caia e dizer, eu sei que eu fiz tudo errado. Eu não estou valendo nada mesmo. Se eu fosse Deus, eu diria, amém, eu também sei. Por isso que Ele enviou Jesus, para ser para você o que você não pode ser. Entende o que estou dizendo? Eu não terminei de ler, vamos ler assim. O Espírito Santo assiste a nossa fraqueza, por quê? Porque não sabemos orar como convém. E você pensou que sabia orar. Não sabia. Você não pensou que sabia orar e ele disse que você não sabe. Sabe, você pensa que você sabe orar, mas as suas orações não têm resposta. Por quê? Porque você não sabe orar. Então ele diz, mas há uma maneira de orar que garante a resposta de Deus em sua vida. Eu vou falar muito sobre oração e como é que a oração é Deus com você e você com Deus. Porque não sabemos como orar como convém, mas, graças a Deus por este mas. Eu gosto muito desses masinhos dentro do versículo, que diz que está tudo errado, mas, Bernardo, é tudo errado, mas Jesus veio. Mas, ele disse, você não sabe orar, mas o mesmo Espírito Santo intercede por você sobremaneira. Como? Com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer inexprimível? O que é inexprimível? É o que você não pode inventar. Eu falo com pessoas, vai orando em línguas, irmãos, e me olham assim e dizem, mas eu não sei. E eu olho de outro lado e digo, eu também não sei. Entende o que estou dizendo? Ele disse que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Então dê condições a Ele, porque você pode ficar totalmente sabendo que a oração do Espírito Santo sempre tem a resposta. Só que você não sabe o que Ele está dizendo. Aí que está. Quando eu leio este versículo, eu vejo que o maior problema de todos nós é que nós não sabemos deixar o Espírito Santo interceder por nós. Por que nós não deixamos? Porque nós achamos que nós sabemos. O maior erro é pensar que você sabe. Eu não sei nada. Observe, então, vários versículos a partir daí, antes que eu entre no ensinamento direito. Eu estou só abrindo. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Primeiro Coríntios, capítulo 2, verso 14. Acharam? Esse versículo é sua verdade? Será que é?
Presta atenção no que ele diz. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Você sabe que o Espírito Santo é Deus dentro de você. E você abusa dele e não aceita o que ele diz. Que vergonha! Antes que eu leia o resto disso, só um instantinho. Um dia, o meu irmão, ele mora em outro estado, ligou para mim. Deus tinha curado este irmão e tirado ele de uma situação física muito grande. E ele começou a ter uma nova vida. Mas um dia ele ligou para mim e disse, irmão, eu estou ruim. Voltou tudo de novo e eu estou assim. E ele estava tão desanimado e tão derrubado. Eu falei, fulano, se Jesus estivesse em pé na sua frente, o que você falaria com ele? Em qualquer momento de dificuldade, se Jesus estivesse na sua frente, você falaria com ele? Ou ficaria tudo... Será? A maioria ficaria assim. Eu não posso falar, porque é Jesus na minha frente. Ele falou, irmão, eu falaria com ele, Jesus, me livre desse mal. Eu disse, então, Deus está dentro de você. O Espírito Santo, Jesus enviou o Espírito Santo no lugar dele, dentro de você. Por que você não fala com ele, com o Espírito Santo? Me livre desse mal. Eu disse, é assim? Eu disse, você nunca tentou. Observe o cuidado de Deus com você. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em você. E porque você não vê o Espírito Santo, você acha que ele não está. Está na hora de você começar a pensar se você crê no Evangelho ou não. Observa, por que você não fala como o Espírito Santo e não deixa o Espírito Santo falar com você? Está escrito aqui no verso 14. 1 Coríntios 2, 14. Eu amo vocês tanto, mas Jesus te ama muito mais. Ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe são loucura. E ele não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem, se entendem espiritualmente, em espírito. E eu sei que a maioria de vocês, eu espero que seja todos, já tem uma certa convicção de que quando você aceita Jesus Cristo, Ele envia o Espírito Santo para habitar em você. Só que isso não mudou nada na sua vida. Por quê? Porque você continua vivendo como natural. Na sua mente. Segundo o que você pensa. Ao invés de viver segundo o que o Espírito Santo diz. Você ainda não tem a habilidade ou o cuidado de prestar atenção no que Deus diz no seu íntimo. Até alguns de vocês dizem para mim, Deus não fala comigo não, irmão Bernardo. Ele só fala com os bons.
Ah, é? Mentira isso, viu? Porque se ele só falasse com os bons, ele não falaria comigo. Entende o que eu estou dizendo? Quando você aceita o Evangelho, ao invés de você ouvir os homens e pensar como homem natural, você precisa criar atenção para o que Deus diz dentro de você. E Ele diz algo para todos vocês. Só que, quando o Espírito Santo diz algo dentro de você, Satanás fala que não foi ele, não. Você inventou isto. Foi você que pensou. Deixa eu falar com você. Quando você pede a Deus alguma coisa, e imediatamente, ou um pouco tempo depois, Deus diz, é assim. E você diz, o Satanás diz, não é, não, você inventou aquilo. O que você fez? Quando Deus fala alguma coisa com você, nunca diz que foi você que inventou. Deus te ama e cuida de você de tal modo que Ele quer cuidar de você em todas as situações e momentos. Mas Ele só fala aqui dentro de você. Você não ouve Ele gritar. Bernardo! Não é assim. Mas você tem uma convicção dentro de você. Entra uma paz. Essa paz é fabuloso. É fantástico. Quando você diz, eu não pensei nisso. Não foi você que pensou nisso. Foi o Espírito Santo que deu você o entendimento disso. O que você faz então? Você simplesmente agradece a Ele. Mas, às vezes, porque você não quis aquele tipo de resposta, você... Não, assim não. Foi você mesmo, Bernardo. Não. Entende? O que você está fazendo? Você está recusando o cuidado de Deus. Você está recusando de ouvir a orientação dEle. Porque em todo momento Ele quer dar a você liberdade de toda a corrupção que está no mundo. Eu precisava falar mais alguns versículos, mas eu estou olhando a hora. Vai agora para João capítulo 8. João capítulo 8, eu estou pulando umas coisas. Porque eu quero chegar num ponto mais... Verso 12. João 8, 12. Eu quero saber se esse versículo é verdade em sua vida ou não. Não vai falar comigo, é claro. Eu quero que você saiba. Eu quero que você pense se isto é verdade. Não adianta falar com Bernardo. Se você fala com Bernardo, eu não creio em nada disso que você está dizendo. Eu te amo do mesmo jeito. Você não tem jeito de me ofender, que eu não vou receber ofensa por nada. Então pode fazer o que quiser. Mas só que uma coisa, se eu ver você numa situação de incredulidade assim, eu vou pedir muito a Deus para mudar você. Mas observa o que Jesus disse. Jesus disse em João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue
não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É verdade? Jesus disse, irmão, eu creio que sim. Não, eu não quero que você creia que sim. Eu quero que você se coloque. Essa é a minha verdade. Vê como. Jesus disse que se você segue a Ele, como é que você segue Jesus? Eu acabei de dizer que, pelo Espírito Santo, Jesus fala a verdade dentro de você. Quando Ele fala essa verdade dentro de você, você aceita? Você aceita? Por exemplo, se dentro de você o Espírito Santo diz, você precisa perdoar a tua mãe. Não. O que vai acontecer? Jesus disse, se você seguir a Ele, você vai andar na luz que dá vida. Mas se você não seguir a Ele, você vai ficar nas trevas. Lembra que eu estava falando no início a respeito da parábola das 10 virgens? Uns que tinham luz e outros que não tinham luz. Por que aquelas 5 não foram quando chegaram o arrebatamento da igreja? Por quê? Porque eles não seguiram na luz que Deus deu a eles. Eu tenho minha irmã, coitadinha, ela é muito religiosa, mas é tudo negativo, é tudo errado, vai acontecer assim. Eu fui visitar meu cunhado lá na Inglaterra, porque ele está muito enfermo, e coitado, ele não queixa nada, mas ela queixa bastante para ele. Ele é assim, e não, ele sofre isso, ele tem essa dor. Nós fomos num lugar, bem perto onde eu moro, lá na Inglaterra, e eu queria tomar sorvete, que eu gosto de tomar sorvete. E então ele também, e ela falou, eu vou tomar um também. Então pegamos 3 sorvetes. E ela começou a pegar o sorvete e disse, mas amanhã eu vou passar mal. Tenho certeza que eu vou sofrer demais amanhã. Eu disse, joga esse sorvete fora. Mas não era o problema, não é sorvete. O problema é ela. Então observa, eu falei com ela, Vera. Olha, que nome bonito, Vera. Eu disse, Vera, Jesus disse que você segue a Ele, você não vai ter tanta dúvida assim de tudo. Você vai ter a luz que dá vida. Coitado, ela não sabe nada do que é isso. Você segue Jesus ou não? Quer saber como que eu posso descobrir se você segue Jesus ou não? Quer saber? Vai apertar um pouquinho. Quando você tem uma dúvida, ou uma confusão, ou uma perplexidade, não sabe como proceder, como lidar com aquela situação, você sabe onde você está? Muito longe de Jesus. Você está nas trevas. Trevas é não saber como. É como procurar andar num lugar alto onde tem uma corte e um buraco imenso e fechar os olhos. Trevas. Trevas é dúvida, é confusão,
é perplexidade, desorientação. Jesus disse que se você segue a Ele, você não vai ficar nisso. Eu falei com você. Eu sei. Você não gosta muito que Bernardo fala tão simples assim, né? Ele não pode falar, mas isso é teste na sua vida. Se você tem dúvida, ou confusão, ou falta paz, você não está seguindo Jesus. Deu? Irmão Bernardo, não sei se eu vou querer ouvir mais não. Agora eu vou dar um outro pulo. Vai para Isaías 28. Isaías, Velho Testamento, e eu vou ver se eu explico isso um pouco melhor. Eu estou procurando ajudar você a saber se você está na verdade de Deus ou não. Se o Evangelho é uma teoria em sua vida ou uma realidade. Isaías 28. Eu vou começar a ler no verso 9. Verso 9. Vou ler devagar. Isaías 28, a partir de 9. A quem, pois, se ensinaria conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Bem diferente do que você imaginava esse verso. Eu vou continuar. Porque a verdade é preceito sobre preceito. Preceito e mais preceito. Regra sobre regra. Regra e mais regra. E antes que você fala que é doutrina de regras, a única regra que produz a verdade é a regra da fé. É fé e mais fé e mais fé. Um pouco aqui, o fim do verso 10, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, fé agora e fé depois. Pouco fé agora e pouco fé depois. Você não precisa ter grande fé, não. Só aceita o que Deus diz. Verso 11. Pelo que, ou seja, em razão disso, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Veja, Deus quer falar com você. E você pensou que Ele nunca falava. Só que Ele tem a forma dele falar. Eu vou repetir o verso 11. Pelo que, por lábios gaguejantes e língua estranha, falará o Senhor a este povo, ao qual Deus diz: este é o descanso. Dai descanso ao cansado. E este é o refrigério. Observa. Mas não quiseram ouvir. Aí que está o problema. Deus quer dar a você o descanso da fé,
da perfeita paz em Jesus Cristo. Deus quer sempre renovar você por dentro, o refrigério do Espírito. Mas se você não quiser ouvir o que Ele diz dentro de você, o que vai acontecer? Veja, vamos continuar. Verso 13. Porque não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, a palavra de Deus vem para você sempre. Porém, observa, triste fim disso aqui. Por não querem ouvir, vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem, e são presos. Presos em quê? Eu sei que eu preciso explicar isso bem, com cuidado para você. Mas preste bem atenção. Para você poder receber o benefício da palavra de Deus vivificada no seu íntimo pelo Espírito Santo, que é um pouco aqui e um pouco ali, você tem que ser nenê, recém-nascido, não o sabichão, o grande. Ele disse, não são para aqueles que se afastaram do peito da mãe que vão ter entendimento. Por quê? Porque o entendimento vem de Deus, dentro do seu espírito. No capítulo, não preciso olhar agora, mas no capítulo 10 de Romanos, ele diz que a palavra de Deus está perto de ti, até em sua boca. Olha, a mãe amamentando o filho. A palavra de Deus está perto em tua boca. Deus quer que você entenda que Ele quer cuidar de você nos seus braços e amamentar você da verdade, de modo que você tenha entendimento de uma criança. Porque para ter fé, você tem que ser igual a uma criança, aceita tudo o que vem, compreende? Será que deu para entender? Aceita tudo o que vem. Quando Deus fala no seu íntimo pelo Espírito Santo, é como se Ele estivesse amamentando você da verdade dEle. Eu estou cada vez mais, de certa forma, assustado e assombrado para ver que Bernardo não estuda a Bíblia. Bernardo não faz nenhum esforço para saber as coisas. Só que tudo o que Deus fala dentro de mim, eu aceito. O neném recém-nascido aceita tudo que vem. Entende? Por fé. A fé, pela fé, você se amamenta. Agora observa o que ele diz. Se você aceitar a condição de um recém-nascido nos braços de Deus, toda hora a verdade de Deus vem um pouco aqui e um pouco ali. Você vai receber?
Receber como, Bernardo? Simplesmente aceitando o que Deus diz. Isto é fé em ação. Não procure entender por que Deus, o Senhor falou assim comigo. Eu já fiz muita besteira dessas, viu? Um pequeno exemplo eu vou lhe mostrar. Eu já citei isso aqui, mas vou citar de novo. Um dia, quando eu estava trabalhando no computador lá em cima, repentinamente, dentro do meu espírito, o espírito diz assim: Bernardo, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Bom, eu já ouvi isso muitas vezes, aqui e aqui, mas eu nunca tinha ouvido isso aqui dentro de mim. Assim, daquela forma, eu deixei o que eu estava fazendo, entrei na minha sala, sentei no sofá, eu disse: Deus, por que o Senhor está falando comigo? Peguei minha Bíblia, que eu quero entendimento, gente. Peguei minha Bíblia. Fiquei esperando para Deus me ensinasse por que Ele falou assim comigo. Deus não tem que dar você explicações de por que Ele faz. Você precisa entender que o que Ele faz é para o seu bem. Mas sendo que eu não entendi por que Deus disse assim comigo, eu saí e fui trabalhar de novo. Mas o telefone tocou lá na sala. Então, eu fui para atender o telefone. Quando cheguei no meio da sala, novamente dentro de mim, Deus disse: Bernardo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu disse: o que Deus? Ele repetiu de novo dentro de mim. Eu parei, não atendi o telefone. Aprende a fazer isto, filho. Quando Deus fala uma coisa dentro de você, na rua, no carro, ou no supermercado, onde for, presta atenção, que Ele está cuidando de você. A respeito do supermercado, vou te falar uma coisa que aconteceu em Califórnia. Só para você ver como é que eu sou simples. Observe. Eu parei no meio da sala e Deus diz: por que Deus diz assim? Bernardo, o que você tem que é de Deus? Porque Ele falou para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu disse, Deus me perguntou: o que você tem que é de Deus? Eu fiquei parado um pouquinho assim. Eu disse: oh Deus, é meu espírito. A única coisa que eu tenho de Deus é meu espírito. Ele disse: dá o teu espírito para mim, Bernardo. Ah, como que mudou meu entendimento das coisas. Só isso. Desde aquele momento, toda hora, eu presto muito atenção no Espírito Santo dentro de mim. É assim que eu procedo quando Deus fala umas coisas. Mas eu vou te falar do supermercado na Califórnia. Eu morava na Califórnia e eu morava num campo de golfe. E tinha uma senhora que vinha para limpar a casa e lavar as nossas roupas e essas coisas assim. Mas um dia eu tinha que fazer o supermercado eu mesmo. Então eu fui lá no supermercado com um carrinho, você gostaria de ver, né? Aí eu passava perto do detergente e o Espírito Santo: compra detergente. Eu disse: não, eu tenho muito detergente. E eu vi que tem muito lá em casa. Aí eu fui andando, comprando outras coisas. Daqui a pouco eu estou perto do detergente de novo. Bernardo, compra detergente. Não, eu fui 3 vezes assim. Passei e cada vez cheguei. E não comprei o detergente. Eu fui lá no saída e paguei o que for e fui para casa. Ai, meu pai. Peguei minhas camisas e coisas para pôr para lavar. Não tinha detergente. Deus cuida de mim. Eu estava falando com os irmãos que estão aqui do Rio de Janeiro.
Sabe de uma coisa? Eu estou muito grato a Deus que eu moro em Belo Horizonte, não no Rio de Janeiro. Por quê? Eles moram no meio daquele bang tudo, mas só que eles têm experiência que eu não tenho. Deus guarda eles do bang tudo. Isso que é bom, né? Mas eu estava falando com eles 3 ou 4 vezes na minha vida, quando eu tinha passagem marcada em avião. Eu não fui. 1 vez, 3 vezes, Deus falou comigo, cancela a sua passagem amanhã e vai no outro dia. Mas eu não quis ouvir, porque eu queria estar em Los Angeles. Mas, tudo bem, eu mudei. Deus tem que insistir. Eu sou tão cabeça dura, sabe? Tem que insistir. E aquele avião desastrou nos Andes e morreu todo mundo. Outra vez aconteceu uma coisa similar em Londrina. Quando eu tinha passagem para São Paulo, Londrina, Paraná, e eu sempre vou mais ou menos 1 hora antes do avião sair. Quando eu cheguei lá para fazer o check-in, a moça disse, o avião já foi, senhor. Eu disse, mas como foi? Eu não sei o que deu, mas houve uma comunicação, ele saiu antes da hora, tem bem gente esperando ele aqui. Claro, o avião não chegou no destino. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Você tem o mesmo Deus que cuida de você. Do mesmo modo, em toda e qualquer circunstância, o teu Deus cuida de você. Então, o que ele disse aqui, neste versículo? Ele disse, Deus fala a sua palavra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para todos. Só que alguns não querem ouvir. Isto eu pergunto você. Você ouve Deus dentro de você? Se não, desperta-te. Porque se você continuar não ouvindo, não aceitando a voz do Espírito Santo, vai acontecer algo terrível em sua vida. Não, você não vai morrer. Você vai virar uma pedra. Irmão Bernardo, que dureza, irmão Bernardo. Você não lembra que Deus foi muito gracioso com Ló e a sua esposa e as 2 filhas? E tiraram eles quase à força da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas os anjos deram a eles uma advertência. Não olhe para trás. Mas a mulher de Ló tinha uma certa afeição pelos valores daquela cidade. E então, quando saiu bem para lá, ela só deu uma espiadinha. Foi a última espiadinha dela. Ela virou Pedro daquele lugar. Irmão Bernardo, você está me ameaçando? Não, filha. Eu estou querendo te advertir quanto aos cuidados de Deus. Porque aqui nesses versículos ele diz, a palavra é um pouquinho aqui e um pouquinho ali. O que é esta palavra? É Deus falando com lábios gaguejantes e língua estranha. Você despreza Deus quando Ele fala dentro de você? Ou você simplesmente nunca deu oportunidade a Ele falar? Deus quer falar com você. O Espírito Santo quer expressão. Ele quer interceder a Deus por você. Mas você despreza, acha que isso não importa. Importa sim. Porque o que Deus está fazendo quando você dá
ao Espírito Santo a condição de orar em outra língua. Eu sei que você diz, eu não sei fazer. Eu também não sei fazer. Mas eu empresto minha língua e deixo Ele fazer. E o que é que o Espírito Santo faz pela oração em línguas? Olha o que ele falou no verso 12. 28:12, Isaías 28:12. de Isaías, ele diz assim: quando ele fala em outra língua, este é o descanso para você. Descanso da fé. Ele cria fé. Edifica você na fé. Este é o descanso. Ele dá descanso. E este é o refrigério. Mas termina. Mas não quiseram ouvir. Não há ninguém que aceitou Jesus Cristo como Salvador e nasceu de novo em Cristo Jesus que não tem o Espírito Santo dentro deles. Todos vocês têm, mas por causa de doutrinas falsas, por causa de conversa de homens, você despreza Deus e não dá oportunidade a Deus entregar você o descanso. Para você, o descanso, a paz de Deus dentro de você é uma coisa inexplicável. Filha, dia e noite você nunca tenha nenhum momento em falso, ou insegurança, ou perturbação. Se você tem medos, dificuldades, inseguranças, é porque você não está ouvindo. Deus dá a você o descanso. Irmão Bernardo, essa é uma doutrina tua. Eu não escrevi Isaías, não. Eu não sou tão velho assim. Ele viveu 400 anos antes de Jesus. E quando ele ouviu o Espírito Santo disse, escreve isto, porque vai ter gente lá em Belo Horizonte que não entendem isto. E eu quero que eles entendam. Tudo isso escrito é para você, filho. Você não tem nenhuma ideia, talvez, dos cuidados de Deus para dar a você a palavra. Essa palavra levou 1500 anos para escrever, do princípio até o fim. E foi escrito em 3 idiomas diferentes, por pessoas, às vezes que tinha cultura, às vezes não tinha nada. Mas o primeiro homem a escrever foi um milagre que aconteceu. Porque o primeiro homem que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia chama-se Moisés. Agora, quem era Moisés? Moisés era um menino que nasceu dos hebreus, lá no rio Nilo. E a filha do faraó achou esse menino e levou para casa para criar. Criar como? Dentro do palácio. Mas Deus teve tanto cuidado de Moisés que ele fez que ele tivesse 2 mães. Ele tinha a filha de faraó para dar todo o luxo e a escola de Egito para ele. E ele tinha a própria mãe dele como ama, para ensinar a ele a verdade de Deus. Então, Moisés foi o primeiro homem a saber escrever. Porque a escrita, não os hieroglíficos, a escrita foi inventado 100 anos antes de José do Egito ir para lá. E Moisés então nasceu lá e aprendeu a escrever.
Então observa, Deus fez tudo isso por amor a você. Lá naqueles tempos. Eu vou te dizer mais uma coisa mais bonita ainda. Que antes que Deus fez o primeiro homem, Ele arrumou as coisas de modo que Ele, Deus, ia assumir um corpo de homem para vir aqui para a terra, para vencer todo o mal que está aqui para Bernardo, para você. E quando você aceita por fé que Jesus Cristo viveu e venceu tudo por você, a sua vida não é mais sua, é dele. Vai para, eu não ia falar isso, João 16, 33. Eu fugi de tudo hoje, mas tudo bem. João 16, 33. E depois eu vou lhe falar aquele verso que Jesus falou comigo lá em cima, se eu achar. João 16, 33, 3. Olha o que ele diz. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais o quê? Paz. Paz onde? Em mim. Paz em mim. Deus quer que você viva em eterna paz nele, todos os dias, dia e noite. Ele é a tua paz, filho. Estas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. No mundo, passais por aflições, mas vai sorrindo. Mas, eu não falei que você gosta desses mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo por você. Jesus venceu tudo por você. Você jamais estará em situação alguma que não foi já vencido. Tudo é vencido por você, para que Ele dê você paz e vitória em toda situação. Eu sei que Jesus morreu por você, mas Ele viveu por você também. Ele venceu. No início da conversa agora, eu falei com você daquele versículo em João 8:12, lembra? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz que dá vida. Eu estava pensando nisso. E lá em cima, quando eu estava esperando o Eduardo me pegar, o Espírito Santo me falou um versículo em Apocalipse, eu não sei o capítulo ainda, é a carta de Sardes. Eu vou ver se eu acho, só um instantinho. Capítulo 3, Apocalipse 3. Verso 4, Apocalipse 3, verso 4. Quando Deus disse isso para mim, eu agradeci. Mas não entendi tudo, não. Presta atenção. Tens, contudo, em Sardes, poucas pessoas, que
não contaminaram as suas vestiduras. E agora, foi essa parte que ele falou. E andarão de branco junto comigo, pois são dignos. Há pessoas, mas não são todos. Eu quero que você seja um deles. Há pessoas que não contaminam as suas vestiduras com as coisas do mundo. O que é isto? O que é uma vestidura? É a vida. Há pessoas que não contaminam a sua vida com os valores que todo mundo tem. E ele diz que estas pessoas vão andar comigo de branco, purinhos, porque são dignos. O que faz de você e da gente digno? Fé em Jesus Cristo, mais nada. Fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a tua vida perfeita. Você tem condições de viver no mundo sem ser contaminado ou influenciado pelos valores dos outros. E só viver segundo o valor da palavra de Deus dentro de você. Ele disse que aquela pessoa que não se contamina com os valores do mundo, olha, eu fico impressionado que as pessoas continuem lutando para ganhar muito dinheiro, para fazer um monte de coisas que vão deixar para trás. Vale a pena? Eu pergunto a você, o que você vai levar para a eternidade? Bom, das coisas que você arruma, você não leva, não. Você só vai levar o que ele arrumou. A vida dele por você. Só isso que você vai ter para todo sempre. Ai, irmão, mas eu não vou precisar de dinheiro no céu. Graças a Deus. Eu não vou precisar disso ou daquilo de outro. Todas essas coisas te trazem muita preocupação. Mas a vida de Jesus Cristo não dá nenhuma preocupação. Pelo contrário, te dá paz. Por quê? Porque quando o seu espírito está fortalecido em Deus, não importa o seu físico, a sua alma, todo o seu ser vive em perfeita paz e vitória. Diz que eles andarão com ele de branco. Vai para Isaías capítulo 1. Isaías 1. Eu escrevi uns versículos aqui, mas esqueci delas, então vai ficar para lá. Isaías 1. O verso 18 mostra o que faz você digno. Olha o que diz. Primeiro capítulo de Isaías, é fácil achar. Primeiro capítulo, verso 18. E eu vou terminar com isso por causa do tempo passou. E está muito quente debaixo dessa luz. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quem faz isso? É você? Quem faz você comer o melhor desta terra? É você e o seu esforço? Ai, ai. Não. Eu só comecei a ser próspero quando o dinheiro não tinha mais valor nenhum para mim. Você acha isso muito estranho eu dizer? Mas R$1 ou 10 mil reais ou mais não tem diferença em termos de valor para mim. A razão disso é que se eu tiver R$1 só, ou eu tiver não sei quanto, não acrescenta nada para a minha vida em Deus. Porque Deus é a minha vida. Eu não estou dizendo que você tem que ficar pobre. Pelo contrário. Você vai ficar pobre cada vez mais se depender de você. Porque diz, eu lembro de uma professora, colega meu na escola, que ela não dormia de noite, porque tinha tanto dinheiro no banco que não dormia porque achava que alguém estava roubando e botando ela para trás. Valeu? Não é por ser pobre que você entra no reino de Deus, mas é por ser rico em Deus. Ou que seja, Ele diz, olha, você pode ser o pior elemento que existe, mas eu faço de você o melhor elemento que existe. Mesmo, filho, não fica olhando os seus defeitos. Fica olhando a graça de Jesus por você. Ele diz, mesmo que os seus pecados sejam como escarlata, eu vou fazer que eles fiquem branquinhos como a neve, mais branco do que essas cadeiras que parecem amarelas na neve. Não. Por isto ele disse para mim, fala com eles. Quando eu estava lá em cima, fala com eles, que se eles quiserem, eles podem andar comigo de branco, porque são dignos. Dignos por quê? Porque aceitou que Jesus Cristo é a sua oferta perante Deus. Ele faz tudo por você. Pessoas ficam lamentando os seus pecados. Mas aquele que aceita de Jesus não tem pecado. Jesus Cristo tira o pecado de você todinho, se você deixar. Como que ele faz? Ele disse que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A palavra vai se nascendo dentro de você. Se você ouvir. Ouvir como? Ouvir Deus falar com você através de línguas estranhas e lábios gaguejantes. Então, se você quer queixar para mim, eu não sei fazer isso, eu não aceito isso, eu sei o que vai acontecer. Ele disse que se você não ouvir, você não vai ter nenhum entendimento da verdade. Ele disse que a palavra vai ser uma prisão para você. Você está sempre procurando entender, procurando estudar, procurando chegar e não consegue. Por quê? Por que isso acontece? Porque você não quer ouvir o que Deus estabeleceu. Ele quer falar dentro de você
a linguagem dele. Língua estranha não é uma invenção sua. É a linguagem que Deus Espírito Santo usa para falar com Deus Pai. É a linguagem do Espírito. Vai para Judas. Eu fechei a Bíblia, eu sei. Judas é o pequeno livro antes do Apocalipse. Só tem um capítulo só, Judas. Esse não é Judas Iscariotes não, viu? Judas Iscariotes se enforcou e morreu. Esse Judas seria irmão de Jesus. Você não sabia que Jesus tinha irmão, né? Ele tinha discípulos e tinha irmãos também. Observe verso 20. Só tem um capítulo, verso 20. Vós, porém, amados, esse é o meu apelo a vocês nesse dia. Amado, preste atenção. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, como orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Você faz isso? Você se edifica na fé? Olha, se você diz que não tem fé, o problema é seu, não é de Deus. Ele deu você fé, uma medida de fé. Você edifica esta fé orando no Espírito Santo, orando em línguas. Eu sei que você não vai entender o que você fala quando ora em línguas. Mas depois você vai falar. Quando você vai no Evangelho, você vai começar a entender as coisas. Se você não fizer assim, você nunca vai ter fé. Edifica-se a fé orando no Espírito Santo, ou seja, deixando Deus falar dentro de você. Se você fizer assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai aprendendo a verdade de Deus, o que Jesus Cristo fez por você. Se você não fizer assim, você vai sempre estar estudando e não chega a conclusão nenhuma. A razão das pessoas não entenderem o Evangelho, está sempre procurando entender, sempre frustrados, é porque eles não quiseram ouvir. É preciso ouvir Deus. Deus fala dentro de você. Eu queria falar com vocês como vocês devem falar com Deus. Mas acho que eu deixo isso para dia 10 de novembro. Porque aí passou a hora agora, né? Então não tem mais tempo. Graças a Deus não tinha um montão de bichos dessa vez. Irmãos, não esquecem, no dia 10, a parte eu vou para como você fala com Deus. Eu preciso aprender também. Né? Deus os abençoe. Obrigado pela paciência.